pecador. Está na hora de orar e Jesus vai libertar todo aquele que nele crê. Se você o aceitar e em Deus confiar, muitas bênçãos vai receber. Desperta, Brasil, ouve a voz do Salvador, que ele a todos diz: vinde a mim, ó pecador. Desperta, Brasil, Brasil. És orvalho que nutre uma rosa, és a rosa que enfeita o jardim, és jardim que ornamenta a campina, és o campo radioso sem fim, és um raio de luz dentre as sombras, és alfombra suave e fiel. És o manto azulado do espaço, és o braço que me une ao céu, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na cantura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a vida. És a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho das águas, do deserto és recanto de paz, do que reinas acima da morte, és o forte que sustenta a cruz, és o norte que orienta o filho, és o brilho no olhar de Jesus, és o sonho ideal da poesia, que irradia na rima do verso, na cantura do meu dia a dia, o segredo total do universo. És o berço que embala o pequenino que nasce, és a face da alma remida, és degrau para a eterna subida, és a vida, meu Deus, és a ponte que jaz sobre o abismo, és a fonte dos mananciais, és o doce marulho, não é barulho não, hein? Marulho das águas. E no deserto, ó Deus, és oásis, descanso.
Prezados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês, com a família de vocês. Que a paz de Cristo possa reinar no meio da sua casa, mesmo em tempos difíceis como nós estamos vivendo. Mas Jesus disse, e eu creio e eu tomo posse sempre da palavra de Deus para a minha vida, e sempre que eu converso com as pessoas, que eu ministro a palavra, eu digo, receba essa palavra, tome posse dessa palavra, porque é a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus é poder, é autoridade. A palavra de Deus é força, é como um martelo que esmiuça a penha. E tudo que foi feito, tudo se fez pelo poder da palavra. Então eu sempre digo isto quando eu estou conversando com os meus companheiros, meus pastores, meus obreiros, ministrando na igreja, eu sempre enfatizo que a palavra é fundamental e devemos tomar posse da palavra. E foi o próprio Senhor Jesus quem disse, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Portanto, como eu vinha dizendo, mesmo em tempos difíceis como este que nós estamos vivendo, você pode desfrutar desta paz que há em Jesus Cristo. Meus queridos e amados irmãos, eu quero dirigir a minha palavra, nesse primeiro ponto, aos presidentes de convenção da Igreja ou Brasil para Cristo. Aos presidentes de convenção, nós temos 23 convenções no Brasil e sempre no findar do ano anterior, nós sempre já deixamos a agenda, as datas das assembleias convencionais já agendadas. E o que eu quero passar para os presidentes de convenção neste momento é o seguinte: há sempre, eu tenho percebido, uma preocupação dos presidentes de convenção, da diretoria executiva das convenções, com as datas que já estão agendadas. E eu quero dirigir-me agora aos presidentes de convenção com as suas respectivas diretoria executiva. Caso o irmão precise de postergar esta data, não há nenhuma dificuldade. Se o irmão precisar de adiar e encontrar um espaço na agenda da igreja, na agenda da convenção do Estado, para remarcar a Assembleia Estadual, você pode fazer isto juntamente com a diretoria executiva sem nenhuma dificuldade. E aí eu penso que tem alguém se perguntando, mas no meu estado a Assembleia é eletiva, como que eu faço? No meu estado a Assembleia é eletiva, como que eu posso fazer? Sim, mesmo que ela seja eletiva, também tem uma saída. Se você não encontrar uma data para remarcar a Assembleia, mesmo que ela seja eletiva, você pode suspender. Não há uma data para remarcar. Então você pode suspender a Assembleia, tanto seja uma Assembleia normal ou uma Assembleia eletiva. Se a Assembleia for uma Assembleia normal, você não precisa de tomar nenhuma providência em relação à documentação. Apenas uma ata da diretoria executiva suspendendo a Assembleia
a assembleia, que é uma assembleia normal. Simplesmente você pode suspender essa assembleia e 2020 não tem assembleia, se caso você não conseguir remarcar para uma outra data. Até porque hoje há uma dificuldade da gente fazer uma previsão para a data. De acordo com o andamento da situação do nosso país em relação ao que nós estamos vivendo por conta da epidemia, da pandemia, enfim, de repente a gente não tem uma previsão, eu vou mudar para setembro, eu vou mudar para julho, e de repente chegar lá em julho não dá. Se a diretoria chegar num consenso e entender que é melhor suspender a Assembleia para esse ano, você pode suspender. Isso se a Assembleia for normal. Você suspende com apenas uma ata da diretoria executiva. Se a Assembleia for eletiva, você também, em consenso com a diretoria executiva, você pode suspender. Só que aí eu lhe peço uma coisa. Você faz um contato com o Conselho Nacional, procura o pastor Carlos Gomes, é bem facinho isso. Você faz o contato com o Conselho, fala com o pastor Carlos Gomes e ele vai dar a você os passos que devem serem dados para a mudança dessa Assembleia eletiva, tá? Com respaldo na lei, com uma orientação jurídica, que nós temos tudo aqui em nossas mãos, tá? Então você só faz contato se você for suspender uma Assembleia que seja eletiva. Se a Assembleia for normal sem ser eletiva, você só com a sua diretoria pode suspender, tanto adiar como suspender. Se for eletiva e a questão for adiar, você não precisa entrar em contato conosco, você só adiou a data. Agora, se você for suspender a Assembleia deste ano, então sim, você faz um contato com o Conselho Nacional e procure o pastor Carlos Gomes e ele vai te passar passo a passo como você deve fazer para você ficar respaldado pela lei. Juridicamente você vai ficar legalizado, tá bom? Então essa é a minha palavra para as convenções do Brasil, para os presidentes de convenção no Brasil. Tá entendido? Ficou entendido? Espero ter podido me fazer entender. Às vezes a gente fica tão preocupado e a preocupação é essa, de não conseguir se fazer entendido. E eu espero ter podido falar com os irmãos de uma forma bem objetiva e que os irmãos tenham entendido a minha mensagem no que se refere às assembleias das nossas convenções do Brasil. Tá bom? Uma segunda coisa que eu quero colocar para os irmãos, agora eu me dirijo também aos pastores em geral, aos obreiros em geral, à membresia da Igreja OBPC em geral, e a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo aqui neste momento. Mas a minha palavra, é claro, ela se prende mais à Igreja OBPC, por conta de que eu tenho autoridade e responsabilidade com essa igreja, com a liderança dessa igreja. E eu gostaria de dizer aos irmãos o seguinte: eu não gostaria agora de chamar os irmãos para estarmos fazendo uma campanha de oração. Não gostaria de chamar os irmãos para estarmos fazendo uma campanha de oração em favor do Brasil, em favor do mundo. Não. Mas por quê? Por que não? Porque eu sou a igreja, você é a igreja. E a igreja do Senhor Jesus Cristo, ela está empenhada desde que começou essa pandemia lá na China. Eu estou orando a favor e pedindo misericórdia, pedindo a misericórdia de Deus desde que começou essa situação lá na China. E agora se espalha pelo mundo
Eu entendo que os pastores, os dirigentes das igrejas, eles têm se mobilizado para reunir a igreja em oração a favor do Brasil, a favor do mundo. E eu gostaria muito de não estar convocando a igreja para um período de oração, porque eu entendo que nós já estamos em oração desde que começou essa situação. Agora, qual é o meu pedido? O meu pedido, pastores, obreiros, igreja, o meu pedido é que, devido ao agravamento dessa situação, o meu pedido é que nós venhamos a intensificar a nossa oração, a intensificar o nosso período de oração, a intensificar o nosso período de clamor a Deus, clamar pela misericórdia de Deus. Sim, porque a misericórdia é a misericórdia de Deus, porque em tudo isto eu vejo Deus tratando com a humanidade. Em tudo isso eu vejo Deus tratando com o mundo. Mas eu vejo ainda mais. Eu vejo em tudo isso Deus tratando com a sua igreja. Eu vejo isso, Deus tratando com a sua igreja. Então, por isso que eu digo, o que nós precisamos é estar lá no Salmo 67. O nosso clamor se resumir em um clamor pedindo misericórdia de Deus. Senhor, tem misericórdia do Brasil. Senhor, tem misericórdia da Itália. Senhor, tem misericórdia da Espanha. Tenha misericórdia do mundo, porque só a misericórdia de Deus. Porque Deus está tratando com a humanidade. Deus está tratando especialmente com a sua igreja na terra. Então nós devemos sim intensificar a nossa oração, intensificar o nosso clamor, pedindo a Deus misericórdia. Uma outra coisa que eu gostaria de dizer para os irmãos, de falar para os irmãos, também não seria uma convocação para um jejum. Não seria uma convocação, porque eu sei também que a igreja tem orado e tem jejuado. Essa é uma ferramenta que a igreja tem em todo tempo de crise. É uma ferramenta que a igreja tem em todo tempo difícil, tanto na nação, tanto na família, tanto no estado, tanto no município, tanto no trabalho, tanto nas nossas vidas, no ministério. A igreja sempre lança mão dessas ferramentas, oração e jejum. Então, eu penso que a igreja já tem jejuado, eu penso que a igreja já tem orado e jejuado. Então, eu venho pedir que a igreja intensifique a oração, pedindo, clamando pela misericórdia de Deus. E aí também eu acrescento, se o irmão, porque às vezes tem irmão que, devido a um tratamento que faz, a um medicamento que toma ou qualquer coisa, tem dificuldade de jejuar. Mas eu sei que tem muita gente que não tem essa dificuldade. E aí o que eu quero pedir é que os irmãos, as irmãs, os pastores, os obreiros, separe um período no seu tempo e dedique um jejum a Deus, a favor do Brasil, a favor do mundo, nesse momento tão terrível que nós estamos vivendo. Eu venho, através desta live, pedir aos irmãos que intensifique a oração e também os irmãos separe, sem marcar horário, sem marcar dia, mas que os irmãos separe um espaço, um período e dedique um jejum a Deus a favor do Brasil e do mundo. Também aproveito esse momento e peço aos irmãos que estejam orando pelas nossas autoridades aqui no Brasil, nossos governantes, que eles estejam sempre também debaixo da nossa oração, do nosso jejum. Isso é muito importante e eu peço aos irmãos isto.
É uma palavra que eu estou deixando aos irmãos de como eu tenho feito. Eu tenho feito e eu não comecei a orar hoje, ou não estou atendendo o pedido de A ou de B para me ingressar numa campanha de um clamor em favor do Brasil, ou me ingressar numa campanha de jejum. Não, isso eu venho fazendo como igreja desde que começou essa situação lá na China, que quando apareceu e foi se espalhando pelo mundo, chegou no Brasil. Eu venho orando porque eu sou a igreja de Deus. Eu sou a igreja de Jesus, você é a igreja de Jesus. E a igreja de Jesus tem responsabilidade, e sempre que acontece essas coisas tão ruins como está acontecendo agora, a igreja sempre lança mão dessas ferramentas: oração, jejum, consagração, busca intensa a Deus, pedindo a sua misericórdia a favor do Brasil e das nações do mundo. Essa é a minha palavra e o meu pedido a todos os irmãos amados que estão me acompanhando aqui nesse momento. Portanto, Deus abençoe a todos, Deus guarde a todos, Deus guarde a todos vocês. Gostaria, neste momento, de dirigir uma palavra de oração, a todos que estão me acompanhando, a todos que vão ver esse momento em outra oportunidade. Eu gostaria de ter um momento de oração neste momento com vocês. Amado e eterno Deus, neste momento eu te agradeço, Pai. Te agradeço, Pai celestial, em nome do Senhor Jesus Cristo, pela oportunidade que tenho de poder falar com tanta gente, de poder me dirigir às convenções do Brasil, de poder me dirigir através dessa ferramenta aos pastores do Brasil, de poder me dirigir a todos os membros da UBPC e de tantas outras igrejas que estão nos acompanhando agora. Portanto, eu te agradeço, meu Deus, te agradeço pelo dia de hoje, te agradeço pela vida, te agradeço, meu Deus, pelo perdão dos nossos pecados, te agradeço pela nossa salvação, pelo nosso nome está escrito no livro da vida. Senhor, receba a minha gratidão, a gratidão de todos que estão orando comigo neste momento, mas também, meu Deus, eu lhe peço que a tua misericórdia alcance o Brasil, a tua misericórdia alcance de forma maravilhosa todas as nações do mundo, que a tua misericórdia esteja sobre os nossos governantes. Meu Deus, aqueles que estão enfermos, que estão hospitalizados, que estão reclusos em casa, cumprindo a quarentena, meu Deus, que foram atingidos por esse vírus, Senhor, entra com a tua providência e traz a libertação, a saúde para essas pessoas. É o meu pedido no nome de Jesus. Aqueles que estão chorando a perda de um ente querido, meu Deus, traz o teu bálsamo consolador, confortador para o coração do pai, da mãe, do filho que perderam um ente querido. Conforta e consola, ó Pai. E pela tua bondade e misericórdia, eu te peço, olhe para nós, olhe para o Brasil, olhe para o mundo, Senhor, e olhe com a tua misericórdia. É o meu pedido, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus, graças a Deus. Só então hás de ver que o Senhor tem poder quando tudo deixares voltar. Oh, oh, oh.
aceitar seu imenso poder.